Salve, salve, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos então iniciar agora a quinta semana da nossa formação em empreendedorismo social e inovação social. Já estamos chegando quase na metade da nossa oficina e agora a gente já, como vocês perceberam, a gente está dando uma grande acelerada na parte concreta e prática dela. Então, toda a aula vocês estão tendo entregas para serem realizadas e nessa aula também vou preparar a parte teórica para que vocês desenvolvam, tanto no encontro presencial quanto nos momentos extra-classe, o projeto de cada um de vocês. Para falar sobre isso, então, eu vou compartilhar aqui, como sempre, os nossos slides e recapitular brevemente sobre o tema que falaremos hoje. Então, vamos lá. Relembrando, né, pessoal, estamos aqui ó, na etapa 2 da nossa trilha de aprendizagem. Esse, então, vai ser o último momento teórico dessa etapa problema social. A gente fecha a parte de problema e aí, a partir da semana 6, a gente vai começar, então, a trabalhar inovação social. Já vamos começar a trabalhar com a solução que vocês forem desenvolver. Então, é muito importante que a gente feche com chave de ouro, porque assim como um trilho de trem, essa trilha de aprendizagem ela só funciona com bases sólidas. Então, com uma clareza, uma precisão e um desenho muito adequado de um problema social que vocês vão tocar. Na semana 3, nós falamos dos tipos de problemas, fizemos a atividade do funil de problemas, depois fizemos a atividade da árvore de causas e efeitos. Já na semana 4, então, quando falamos de caracterização, nós trabalhamos duas ferramentas que vocês já precisam chegar nessa aula com elas preenchidas e preparadas. Se você ainda não tiver feito, pause esse vídeo, conclui essa parte prática e só então retorna. Porque se você continuar assistindo esse vídeo sem concluir as atividades da semana 4, você vai sentir dificuldade, ok? Então, na semana 4, nós fizemos duas atividades. Primeiro, vocês fizeram a matriz de identificação do problema, o que é o problema, com quem ele ocorre, quando ele ocorre, como ele ocorre, por que ele ocorre, onde ele ocorre. Então, vocês fizeram toda essa parte investigativa, que é uma pesquisa uma pesquisa desk research, né, feita na mesa, no computador, que já vou entrar em detalhe, e depois vocês fizeram, então, o que? Um mapa de stakeholders relacionados ao problema. Então, tinha um problema ali social na ponta, e aí vocês tiveram que fazer, então, uma relação de todos os stakeholders que têm uma relação com o problema social identificado por vocês. Então, essas são as duas entregas da semana anterior, que você precisa estar com elas prontas agora para começar esse último item, que é o item 2.3, que é a compreensão, então, do problema. Porque o problema já está muito bem caracterizado, né? A gente já fez uma árvore de causas e efeitos, a gente já fez uma matriz de identificação e uma matriz de stakeholders. Agora ele já está caracterizado. O que a gente faz? Agora a gente passa a compreendê-lo melhor a partir de um trabalho um pouco mais aprofundado. E para compreendê-lo melhor, eu escolhi também duas atividades para serem realizadas, sempre lembrando, né, pessoal, cada momento desse eu faço um recorte, porque aqui há N possibilidades, né? A gente poderia ter só um curso para falar dessa parte aqui, né? Mas eu escolho, eu faço um recorte para que, logicamente, a gente use o nosso tempo da forma mais eficiente possível. Então, primeiro a gente vai falar um pouco da pesquisa de campo, que vocês vão precisar fazer, e aí depois a gente fala do mapa de empatia no segundo vídeo, então, dessa semana. Então, essa semana nós teremos dois vídeos um pouco mais curtos, um primeiro falando de pesquisa de campo e um segundo falando de mapa de empatia. Vamos passar então para a pesquisa de campo, e para falar de pesquisa de campo, eu resgato com um gráfico, quer dizer, com uma planilha aqui que vocês já conheceram, que a gente já falou sobre elas na aula teórica da semana passada, que são as etapas da pesquisa do problema social que você escolheu. Então, a gente tem etapas em que vocês vão pesquisar esse problema. Vejam que na etapa 1 foi aquela nossa aula da semana 3, em que vocês buscaram entender o perfil, a motivação e a realidade de cada um para escolher um problema. E aí a gente usou o que? O funil. Naquele funil, vocês fizeram uma autorreflexão e uma pesquisa exploratória breve a respeito de alguns problemas sociais.
Depois, vocês foram para explorar causas e efeitos. Então, vocês pegaram um problema, fizeram um recorte e fizeram uma árvore de causas e efeitos para analisar, a partir de um olhar um pouco mais sistêmico, o problema social escolhido. Essa é a etapa 1. Na semana 4, a semana anterior da aula teórica, a gente passou então para o Desk Research, ou seja, vocês precisaram fazer uma pesquisa extensa pela internet a partir de dados secundários, buscando informações genéricas, certo? Além disso, vocês buscaram dados secundários também em campos específicos da área escolhida. Então, primeiro, fontes genéricas, né? Sei lá, às vezes jornal Valor Econômico, UOL, Terra, site da Codeplan, site do Ministério da Economia, plataforma repositórios de pesquisa, de universidade, enfim, N. Aí vocês pegaram um problema depois específico e começaram a buscar, então, no campo escolhido. Então, sei lá, às vezes o problema social de você é no campo da saúde, aí você começou a buscar fontes ali, né? Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, organizações que atuam também com problema social, e você usou toda essa sua estrutura de pesquisa para preencher, então, aquela matriz de caracterização de problema, que foi aquele documento que eu enviei em Word, também, que ele detalha todas as etapas, é um template para que vocês possam preencher o problema. Hoje, a gente, então, passa para a etapa de número 3, que é a pesquisa de campo, certo? A etapa número 4, pessoal, ela é um lembrete de que os problemas, sempre que quando você começa a se dispor a enfrentar um problema, criar uma solução, a inovar no seu enfrentamento, a realidade muda, você começa a descobrir novas informações, você começa a fazer cursos. Por mais que você faça um recorte inicial, o aprendizado a respeito daquele problema, ele não acaba, ele é constante, ele vai durar todo o período que você for um empreendedor social atuando naquela área. Então, essa é a etapa 4, você passa constantemente ali alimentando, trazendo novos dados, novas informações. Você tem um radar que você monitora as mudanças e as atualizações a respeito daquele problema, né? Ah, lançou uma política pública que enfrenta aquele problema, ou, sei lá, uma grande fundação fez uma doação gigantesca para contribuir com a resolução daquele problema. São elementos que começam a atualizar o estado, a relação, a compreensão da realidade. Porque você faz um recorte quando você fez uma pesquisa da realidade, só que a realidade continua lá. A partir do momento que ela continua lá, ela se transforma. Então, você pode coletar novos dados para alimentar a sua compreensão da realidade. Essa é a etapa 4. A etapa 3, que é a etapa de hoje, é a pesquisa de campo. Pesquisa de campo, por quê? Porque agora você vai conversar com alguém que sofre esse problema que você identificou. Na etapa anterior, você caracterizou, então você sabe quem são as pessoas, o perfil delas, onde elas moram, qual a idade delas, etc e tal. Agora é o momento da gente coletar os dados primários e diretamente na fonte, onde tem uma pessoa impactada por aquele problema social e conversar com essa pessoa. Então é aqui pesquisa de campo. Há várias formas de você coletar dados, tá, pessoal? Então, é o que eu falei, a aula de hoje poderia ser um curso, né? Um curso de metodologia científica. A gente falaria, poderia ser uma pós-graduação. Então, a gente vai trabalhar aqui, né, num recorte muito específico para a nossa disciplina. Eu coloquei no Drive também um pequeno livro um pequeno livro de instrumentos de coleta de dados que dá um auxílio vai dar um auxílio mais teórico para vocês. E aqui eu vou dar um overview de alguns métodos, mas eu vou escolher um só entrevista, que é o que eu recomendo que a gente faça nessa oficina. Logicamente, depois, quando vocês continuarem a investigação, vocês podem escolher algum desses outros métodos, ou se vocês já tiverem familiaridade com os outros métodos, vocês podem escolhê-lo e aplicá-lo. Aqui tem 4 grandes métodos, assim, mas existem diversos outros. Então, tem como a gente coletar dados de pessoas que sofrem do problema a partir de entrevista. Então, entrevista é o encontro de 2 pessoas a fim de que uma delas obtenha informação a respeito de um determinado assunto.
Então, você tem lá uma pessoa, vamos dizer que o problema social, retomando mais uma vez o caso da vivenda, que trabalha com déficit qualitativo na habitação. Então, você vai ter que. Aí, você fez lá a matriz de caracterização do problema, você identificou que aquele problema ocorre no bairro tal, então você tem que entrevistar uma pessoa que mora numa casa, por exemplo, que não tem condições, que não tem ventilação, que está com infiltração na região tal, que você mapeou internamente, antecipadamente, perdão. Aí você vai lá, entrevista uma ou mais pessoas aqui para fins da nossa oficina, né? Não exagere muito no número de entrevistas, no máximo 3 entrevistas, mas eu recomendo que vocês façam apenas uma entrevista, só para a gente fazer essa primeira rodada da lógica do empreendedor da lógica do empreendedor social e das etapas necessárias para empreender socialmente. Depois, quando vocês fizerem os próximos giros dessa roda, aí você pode fazer novas entrevistas para quê? Para ter uma compreensão maior, né? Porque quanto mais entrevistas você tiver, via de regra, se você tiver um sistema de análise válido, né, e inteligente, melhor será a validade e a confiabilidade das informações que você usará para tomar decisões para construir uma solução. Além da entrevista, tem o grupo focal. O grupo focal, pessoal, é a observação e o apoio à interação de pessoas de um grupo específico. Então, a gente tem lá um grupo, né, que se reúne, vamos dizer, um grupo de professores do ensino médio. Vamos dizer que você está investigando um problema social que seja a violência escolar, violência em sala de aula, né, nas escolas públicas. Aí você pega lá um grupo de professores de escola pública, porque lembra, na etapa anterior, na matriz, você fez toda a caracterização, então você sabe que quem sofre o problema são os estudantes, mas quem testemunha são os professores, então você junta um grupo de professores, você cria ali um roteiro, você cria, às vezes, uma dinâmica, um elemento de facilitação, você ouve eles comentar, falar sobre assunto, interagir, e você vai anotando ali, estimulando, conduzindo, mediando e facilitando esse processo. Então, é uma observação mais de grupos, ou seja, do que um a um, do que uma entrevista. Tem também a observação, né? A observação, você vai até o local em que o problema ocorre, você observa e você vai anotando o que você observa e depois você analisa esses dados. O questionário é um instrumento que você vai coletar os dados, né? Você vai buscar identificar crenças, sentimentos e valores acerca de um determinado grupo. Então, o questionário ele pode ser um questionário eletrônico, pode ser um questionário físico, você pode ser a pessoa que aplica o questionário, você pode contratar alguém para aplicar esse questionário. Então, há N possibilidades aí para esse tipo de coleta também, que a gente não vai detalhar muito, mas que está no livro que eu deixei lá para vocês. Então, vocês podem ir direto e quem já tem familiaridade também pode avançar. Aqui a gente vai focar muito, então, na entrevista, que pode parecer a mais simples, mas não é a mais simples. Então, via de regra, há 3 tipos de entrevista. A gente tem uma entrevista estruturada, em que você constrói um roteiro de como será a entrevista. Então, olha, essa entrevista ela começa dessa forma, com essa pergunta. Depois dessa pergunta, eu faço uma segunda pergunta que vai abordar outro aspecto. Depois essa. Roteiro. Você não foge do roteiro. Você segue. Então, por mais que o entrevistador responda outras coisas, você anota, você registra as respostas dele, grava, né, se autorizado, mas você não muda o roteiro, você segue o roteiro. Na semi-estruturada, você tem um roteiro, mas a depender da resposta do entrevistado, você começa a adaptar e trazer até novas perguntas, né? Então, você pode chegar para a pessoa lá, sei lá, perguntar qual a idade dela, a primeira pergunta. A segunda pergunta é se ela já viajou para fora do país, sei lá, um exemplo. E aí a pessoa começa lá a entrevista, você pergunta qual a idade dela, e ela vira e fala assim, olha, eu tenho 26 anos, mas eu tive um problema de registro, então essa idade minha é um pouco controversa. Aí você não vai pular direto para a pergunta que está no seu roteiro, que é quantas vezes ela viajou. Você vai, talvez, mergulhar um pouco mais nesse elemento que ela trouxe, com novas perguntas, porque talvez aquilo interesse a sua pesquisa para você entender mais o seu problema, para você compreender mais o seu problema. E tem também a entrevista não estruturada, ela é totalmente livre, né? Você tem mais ou menos uma ideia ali do que você quer saber e você faz um bate-papo, uma conversa. Bate-papo é um pouco rasteiro, né? Você faz ali uma conversa com o entrevistado de uma forma um pouco mais livre e registra as respostas dele. Aqui no caso,
a gente vai fazer uma entrevista estruturada, né? Então, vocês vão estruturar um roteirinho de entrevista e vão entrevistar uma pessoa que sofra do problema que você identificou ou que possa falar do problema que você identificou. Porque nem sempre é a pessoa que sofre o problema que vai falar, né? No caso que eu falei, violência escolar, às vezes você não vai entrevistar um aluno que tem 12 anos, 8 anos, 10 anos, que sofreu a violência. Você vai entrevistar um professor de uma escola que tem violência todo dia, porque ele é ali também testemunha e vítima da violência. Ele provavelmente vai te trazer informações melhores. Né? Então, a escolha do entrevistado, vocês vão ver já já, é um aspecto muito importante também, né? Um entrevistado que possa trazer as respostas que você busca. E quais são as respostas que vocês vão buscar? Pessoal, aqui a gente está na compreensão do problema. Vocês já fizeram uma pesquisa ali do problema antecipada pela internet. Só que tem coisas que vocês não sabem, então está na hora de vocês conhecerem a pessoa, as pessoas ou as pessoas que estão próximas, que sofrem ou que são influenciadas por aquele problema de alguma forma. O que vocês têm que se preocupar, né, antes da entrevista? Então, primeiro, definir o objetivo. Né? Eu não vou me encontrar com uma pessoa para entrevistá-la se eu não sei o que eu quero. Né? Então, vocês querem compreender um pouco mais o problema. Então, a ideia é que vocês busquem informações que não são públicas, que você não encontre no Google, que você não encontre na internet, mas são informações que só aquela pessoa pode te dar. Você também pode calibrar algumas informações que estão disponíveis publicamente, confirmando com aquela pessoa. Olha, eu li que recentemente essa comunidade aqui foi atingida por tal, 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 tal fenômeno. É verdade que isso acontece? A pessoa às vezes vai falar, não, não é verdade. Então, você está fazendo ali uma análise da validade do dado secundário com a fonte primária da pesquisa. Você vai, então, construir um guia da entrevista. Aqui, então, ó, em primeiro lugar eu faço isso, depois eu faço aquilo, eu vou entrevistar o fulano, tal hora, tal lugar. Essa é a primeira pergunta, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta. Você vai escolher quem vai ser o entrevistado ou os entrevistados, então você vai ter que ter um trabalho de articulação aí para chegar até uma pessoa ou duas pessoas que possam entrevistar, oferecer esses dados para você. Você vai preparar as pessoas a serem entrevistadas, né? Então você vai falar, olha, a entrevista vai ser, eu estou fazendo um projeto numa oficina de inovação empreendedora e social, a oficina vai ser para tratar o problema social tal, então você vai falar, sei lá, problema da violência nas escolas, a ideia é que você me traga algumas perguntas a respeito disso, é uma entrevista anônima, lógico, né, pessoal, vocês não vão vocês vão preservar o entrevistado, porque o fim dessa pesquisa, qual é? É você ter dados suficientes para que você construa uma solução adequada. Então, a pessoa não vai ser exposta, né? Tem toda uma questão ética aí nessa entrevista que deve ser observada e deve ser cuidada também por parte do entrevistador. Você vai marcar, logicamente, data, horário, local, né? O modelo, você vai fazer virtualmente, presencialmente. Se der para fazer virtualmente, melhor, né? Mais prático para vocês. Também tem a questão da pandemia, né? Que vocês se preservam o entrevistado. Mas se você tiver uma condição de fazer pessoalmente que não coloque você nem o entrevistado em risco, também pode ser feito. São duas modalidades possíveis aí. E aí você vai preparar os entrevistadores caso alguém vá entrevistar isso para você. Né? Então, às vezes, você tem pessoas que executam a entrevista, né? Você planeja e tem pessoas que executam. Durante a entrevista, né, explicar quem é, o que você quer, você tem que obter e manter a confiança da pessoa, né, no sentido de sigilo, de que o que você está buscando lá é algo muito genuíno, algo verdadeiro, que você não tem segundas intenções. Então, isso é difícil, né, porque a pessoa ela vai se abrir com você. Então, para que ela seja a mais sincera e honesta possível, ela precisa ter certa confiança em você. Você vai saber escutar, né, então evitar interromper a pessoa, buscar ouvi-la, sem interferir, sem sugerir algo, né? Que é o item 8 aí, evitar perguntas indutoras. Vai dar tempo para aquecer a relação, né? Então não é chegar e falar, oi, boa tarde, tudo bom? Vamos lá, vamos começar a entrevista, vou gravar. Que não, primeiro aquece, né? Pergunta se pode gravar, só o áudio, porque para você é mais fácil depois, para fazer a análise dos dados. Bate um papo sobre uma eventualidade, né? Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 21 de abril, então, sei lá, um dia que você estivesse fazendo essa entrevista hoje, falar, aniversário de Brasília, está há quanto tempo em Brasília, você bate um papo com a pessoa para aquecer, para criar um ambiente legal em que a pessoa fique um pouco mais confortável. Utilize perguntas de aquecimento, né? Então você pode trazer algumas outras perguntas que você não vai usar, que elas não estão vinculadas ao objetivo da pesquisa, mas que elas podem aquecer de alguma forma e focar no problema, né?
Por exemplo, se o problema for a violência nas escolas, você está entrevistando nas escolas públicas do Distrito Federal, e você está entrevistando um professor de uma escola que, na desk research, ou seja, na etapa anterior, você descobriu que tem muitos casos de violência, né? Você pode começar, por exemplo, numa entrevista de aquecimento, pergunta de aquecimento, perguntando, onde é que você estudou? Como é que foi o seu período escolar? Qual é a sua formação? Tinha violência na sua escola? Né? Qual a diferença? Então, você já está aquecendo e focando no assunto, ó. Violência, escola e tal, e daqui a pouco você começa com a sua pergunta. Então tá, então agora vamos começar a falar um pouco aqui sobre essa escola especial. Aí você já traz a sua primeira pergunta do roteiro, faz e anota. Enquadrar as perguntas melindrosas, né? Então, muito cuidado com perguntas assim que pode gerar algum tipo de desconfiança, que gere algum melindre no entrevistado, que o deixe desconfortável, ou que ele não queira falar, né? Perguntas, por exemplo, que apontam nomes, quem é, né? Quando foi, como foi. Tem perguntas assim que são muito delicadas, então é melhor tomar muito cuidado para fazer as perguntas, eu até evitaria, já que é uma pesquisa muito inicial que a gente está fazendo. Depois, pessoal, terminou, é bom você registrar também as observações sobre o comportamento, né? A pessoa ficou incomodada com alguma pergunta, estava muito motivada, você sentiu que ela foi sincera, você sentiu que alguma pergunta ela foi muito superficial, não quis responder, né? E também algumas observações sobre o ambiente que decorreu a entrevista. Então, se for presencial, você pode falar, foi na sala, né? Uma sala toda pichada, uma sala de uma cadeira quebrada, ou não tinha uma sala para receber a gente, a direção não abria a sala para o professor com medo da violência. Então, são coisas que você, como pesquisador, observa no ambiente e que contribuem para a sua pesquisa. Veja que quando você, como pesquisador, chega numa escola, que a escola, sei lá, está toda pichada, e eles não abrem uma sala para entrevistar com medo de violência, você já tem uma informação muito útil para a sua pesquisa, que não precisou da entrevista em si para uma compreensão maior do problema. Então, registre essas informações virtualmente, a mesma coisa. Ok? Então, gente, é isso. Vocês vão fazer uma entrevistinha no nosso encontro presencial. Uma das atividades vai ser para que vocês elaborem esse roteiro dessa entrevista e façam a execução de uma aula para outra. Combinado? Então, fechado. Valeu. Vamos já para o segundo vídeo, então, da semana 5, em que eu falarei sobre mapa de empatia. Até já, pessoal.